A Idade Média tem início em 476 d.C. e se estende até 1453. Por se tratar de um tempo muito extenso, os historiadores dividem a Idade Média em dois períodos principais: a Alta Idade Média, do século V ao século XI, caracterizada pela queda do Império Romano e o início do feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, que é caracterizada pelo enfraquecimento do feudalismo e a transição para o capitalismo. Em continuidade à nossa explicação, a Idade Média recebe esse nome porque ela fica no meio de dois grandes períodos da história eurocêntrica, que é a Idade Antiga, que a gente já estudou, e a Idade Moderna, que vocês vão estudar no próximo ano. Então a Idade Média ela fica no meio desses períodos, por isso que ela recebe esse nome. Há diversos equívocos relacionados à Idade Média, e foi por isso que eu coloquei aqui esse nome, uma forma de pergunta: Idade das Trevas? Existem muitos historiadores que afirmam que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Há uma visão equivocada relacionada a isso, porque dizem que durante a Idade Média houve uma estagnação no pensamento científico, houve uma falta de produção cultural relacionada a outros períodos. Só que a gente não pode dizer que a Idade Média foi o período da Idade das Trevas, porque durante a Idade Média muitas coisas foram construídas, muitos inventos podem ser de origem da Idade Medieval. Por exemplo, grandes universidades foram criadas durante esse período. O que se fala sobre esse período? Após a Idade Média, então, com o início da Idade Moderna, muitos pensadores do Renascimento vão criticar a Idade Média. Então vão colocá-la como a Idade das Trevas, uma idade onde não se produzia nada, relacionada à questão de que no período medieval havia a ideia do teocentrismo, né? Que as pessoas colocavam Deus como centro do universo, como centro de todas as ideias. O domínio muito forte da Igreja Católica, que nesse domínio então controlava a vida social de todas as pessoas, e isso então foi fortemente criticado durante o período moderno, e é criticado por muitas pessoas. E é por isso que há livros que retratam a Idade Média como a Idade das Trevas. Falam-se também que durante a Idade Média não existia comércio. Isso é equivocado se dizer. É muito errado dizer que não existiu comércio na Idade Média, porque houve sim comércio. Só que, comparado com outros períodos, durante a Idade Média houve uma redução no comércio, porque existia o sistema feudal, que era um sistema totalmente autossuficiente. Dando continuidade à nossa explicação, vimos que a expansão dos povos bárbaros ou germânicos foi um fator crucial para a queda do Império Romano. Há muitos livros que retratam essa expansão como uma invasão, ou seja, que os povos bárbaros então começaram a invadir o Império Romano, destruindo toda a cultura romana. Só que há historiadores que acreditam que não houve uma destruição, houve mais uma junção de culturas. Quando os povos germânicos começaram a dominar aqueles domínios que até então eram dos romanos, o que aconteceu? Houve uma junção entre as culturas bárbaras e a cultura dos romanos, assim fazendo com que essas duas culturas se unissem, dando origem à Idade Média. Ou seja, a Idade Média nasceu da junção das culturas romanas e bárbaras. As fronteiras já estavam enfraquecidas quando esses povos começaram a invadir então os domínios dos romanos. Foi muito fácil para eles então se instalarem no Império Romano. Entre os povos podemos destacar os francos, os bretões, os ostrogodos, os vândalos e os saxãos. Esses povos, então, quando começaram a invadir ou a se expandir pelos domínios romanos, que até então eram dos romanos, o que vai acontecer? Eles vão estabelecer reinados, então. Vão começar a construir, então, os seus reinos. Os povos que mais destacaram nesse momento da construção de reinados, de reinos germânicos, são os povos francos, que se estabeleceram na região da Gália, onde hoje é a França atual.
e destacamos o rei Clovis, que foi então um dos primeiros reis germânicos, um dos primeiros reis bárbaros a se converterem ao cristianismo. Dando continuidade à nossa explicação, eu falava com vocês que em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo, aproximando as relações entre francos e a igreja cristã romana. Não se sabe ao certo por que Clovis teria se convertido. Alguns acreditam que tenha sido por influência de sua esposa, a rainha Clotilde. Porém, sua conversão teve um peso simbólico e serviu de exemplo para outros reinos germânicos. Com o apoio da Igreja Católica, os francos continuaram expandindo seus domínios pelos territórios germânicos e conquistando novos adeptos para a fé cristã. Dando continuidade à nossa explicação, é importante frisar que durante a Idade Média, um antigo costume dos povos germânicos foram adotados pelos reis. Estes, então, adotaram as relações de fidelidade, onde eles doavam diversos benefícios, entre eles a terra, ou chamado feudo, para alguém da sua confiança, em troca de proteção. Essa prática caracterizava nas relações de direitos recíprocos. Como já falei, o rei, então, doava uma terra para as pessoas e, em troca, aquelas pessoas da confiança deles tinham que oferecer proteção a todo o território dominado pelo rei. Gradualmente, nas regiões das atuais França e Alemanha, foi se configurando um novo sistema administrativo, que é conhecido como sistema feudal. O feudalismo é um sistema de organização econômica e política baseada na posse da terra. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado de grandes batalhas, por terem participado de guerras. O feudo, então, era uma grande propriedade onde abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras, o cultivo e os pastos e os bosques. Dando continuidade à nossa explicação, eu vou falar com vocês sobre a sociedade feudal. A sociedade daquele período era formada por clero, nobreza e camponeses. O clero, ou seja, a igreja, detinha o total poder sobre as outras pessoas. E além disso, eles tinham a função de orar e educar toda a sociedade. A nobreza tinha como principal função as batalhas. Eles eram formados por guerreiros que então batalhavam para proteger o feudo e todos os domínios que pertenciam ao rei. E os camponeses eram os únicos que estavam dentro do feudo para trabalhar. Ou seja, toda a sociedade feudal era então sustentada pelos camponeses. É importante lembrar que nesse período existia a imobilidade social, ou seja, as pessoas elas não subiam e nem desciam de classe. Um camponês jamais se tornaria um nobre, assim como um nobre jamais se tornaria um camponês. E isso estava relacionado ao direito do nascimento. Quem nascia no berço da nobreza morreria nobre, e quem nascia como um pobre camponês morreria sendo um pobre camponês. Para finalizar a nossa aula, aos poucos o feudalismo vai entrar em declínio. E isso é explicado a partir de várias situações que aconteceram durante esse período, relacionados à falta de mão de obra, à falta de produção agrícola e até mesmo em questão da peste negra que assolou toda a Europa durante esse período. Os historiadores marcam o ano de 1453 como o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que será a nossa próxima matéria do ano que vem. Até lá, um forte abraço para vocês.